professor da Escola de Comunicação da UFRJ, apresentando O Demônio ao Pôr do Sol, a jornada destrutiva e ressurrecional em Sandman, Estação das Brumas. Em resumo, este artigo visa estabelecer pontes entre a estrutura narrativa do arco Estação das Brumas da série Sandman, escrita por Neil Gaiman e ilustrada por diversos artistas, com os aparelhos destrutivos e simultaneamente ressurrecionais típicos do discurso do romance, de acordo com Roland Barthes e Mikhail Bakhtin. Também identificamos pontos de contato com a jornada do herói, de Joseph Campbell, e selecionamos passagens da história em quadrinhos em que identificamos os elementos citados, além da presença dos signos romanescos, o terror e a verossimilhança, sem deixar de lado a possibilidade desse trabalho, no caso, a história em quadrinhos Sandman, poder ser considerada dentro das definições contemporâneas de romance, embasando assim a proposição da nomenclatura romance gráfico. Então, começando, a gente vai apresentar aqui a nossa base imagética. Aqui nós vemos Lúcifer deitado e pegando sol, né? Ilustrando o título dessa apresentação. Adequando o formato da canoa à lombada quadrada. Isso é uma espécie de metáfora. De acordo com Roland Barthes, foi a esfericidade das grandes obras do século XIX, entre aspas, que se exprimia por longos recitativos do romance e da história como uma projeção plana de um mundo curvo e unido, cuja imagem degradada era apresentada pelo recém-surgido romance em folhetim. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que a grande característica das obras romanescas do século XIX, essa sua esfericidade, se exprimia por longos recitativos, como uma projeção plana. É interessante essa dualidade, né? A esfericidade representada enquanto planificação. Como a evolução histórica e estética dos folhetins, as histórias em quadrinhos episódicas, como todos os seus elementos narrativos característicos, né? Com todos os seus elementos narrativos característicos, contando como os finais em cliffhanger, os ganchos, né, ao final de cada página, elas podem herdar essa definição e serem encarnadas também como projeção de um mundo curvo. Ou seja, essas histórias episódicas, com seus ganchinhos e todos os seus truques para grudar a atenção do usuário, também são referências para uma certa esfericidade. A diferença, porém, seria que as revistas em quadrinhos não seriam de modo algum planas, graças principalmente à ferramenta que alguns autores nomeiam elipse. Roland Barthes especifica que a narração não é um preceito indispensável ao gênero romance, ou uma lei. Já que houve romances em formato epistolar, a narrativa seria uma escolha ou expressão de um momento histórico. Assim, podemos considerar os diversos arcos da série Sandman, que apesar de episódicos, caso lidos em sequência, contam uma história completa através de uma década de publicação ininterrupta, concebida pelo roteirista Neil Gaiman para o mercado norte-americano, como a evolução de uma tendência possibilitada por um amadurecimento da mídia em determinado período histórico, a saber, a década de 1980. A busca por novos talentos na Inglaterra, naquela época, vamos recordar um pouco o que estava acontecendo na época, fez com que o mercado americano de comics encomendasse projetos para o veterano roteirista Alan Moore e, meses depois, para outros escritores como James Delano, Grant Morrison, Neil Gaiman, escritores que cresceram lendo os quadrinhos americanos, sedimentaram suas carreiras no mercado britânico, principalmente através da revista 2000 AD, e tinham ideias para modernizar os velhos personagens utilizando referências pós-modernas e literárias para os heróis menos cotados da editora DC Comics. Porém, para a editora, era um jogo para o qual não tinha como perder, pois se as séries fracassassem comercialmente, nada aconteceria de mal a seus personagens principais, como Superman, Batman, Wonder Woman. Enquanto Alan Moore desenvolvia um experimento bem-sucedido, mesclando um horror gótico à psicodelia hippie nas páginas de Monstro do Pântano, Gaiman, depois de propor uma lista de personagens com os quais gostaria de trabalhar, assinou contrato para a série de 3 números em formato Prestige, que é um formato diferenciado, com lombada quadrada, daí a sacadinha do subtítulo, chamado Orquídea Negra, em Black Orchid, onde criou uma história eivada de críticas ao capitalismo e à sociedade de consumo, com acentuado viés ambientalista, bastante influenciado pelo trabalho do predecessor, né, no caso Alan Moore.
A arte, por conta do ilustrador Dave McKean, seu parceiro no projeto Violent Cases, chamou a atenção, mas os editores, preocupados com o fato de ambos serem desconhecidos, encaminharam McKean para ilustrar um roteiro do Grant Morrison para o Batman chamado Arkham Asylum, o Asilo Arkham, e sugeriram que Gaiman escrevesse uma série regular antes, o que acabou pavimentando o caminho para aquela que seria considerada até hoje sua obra mais reconhecida nos quadrinhos. Ou seja, eles tiveram medo, né? Era todo mundo desconhecido, então vamos testar os caras em território de gente grande, né, na labuta real, para ver se eles juntos seguram um projeto sério. Né? Então, Gaiman foi lá pegar um personagem menor, no caso o Sandman, e o McKean foi ilustrar, mas não era nem um projeto menor exatamente, era um projeto de um cara que já estava trabalhando com a editora, que era o Grant Morrison. Lançado em outubro de 1988, o primeiro número do Sandman, uma recriação de um personagem da Era de Ouro, no estilo do Sombra, eles eram aquele estilo vigilante encapotado, com chapéu e máscara, né? Foi lançado um mês antes de Orquídea Negra. Dessa vez, Gaiman transformou o personagem em uma entidade mítica, alegórica e assustadora. Segundo Dixon, uma personificação antropomórfica dos sonhos, que depois saberíamos ser Morpheus, né? Morfeu, aportuguesando, o deus do sonhar. Com capas assinadas por McKean, que as criava como peças ilustrativas inovadoras dignas de capas de livros sérios, isso, aliás, o próprio McKean dizia, né, que ele não entendia por que as revistas em quadrinhos em linha não podiam se dar ao luxo de fazerem capas de um nível gráfico mais arrojado, já que até os livros de bolso estavam fazendo. Né? Então, as peças eram ilustrativas, eram inovadoras, eram dignas de capas de livros sérios. Ele usava colagem, diversas técnicas diferenciadas mescladas num todo que ficava coeso e que refletia o teor de cada edição. The Sandman chegou às livrarias americanas como um artigo diferenciado e fora do padrão estético vigente. Mas o interior sempre foi uma roda viva de ilustradores de estilos variados, do traço brutal de Sam Kieth ao lirismo de Charles Vess. Aqui cabe um parênteses interessante. Quando o Sandman foi lançado originalmente, eu estava na Escola de Belas Artes, por volta de 1985, 86, foi logo depois da crise nas Infinitas Terras, tirada de 86 e 87. E eu percebi uma coisa interessante. Havia uma reação aos alunos de arte, os alunos de Belas Artes, quando eles abriam a revista. Eles se interessavam pelo Sandman pela capa. Esperavam que o interior fosse igual, refletisse igual ao teor das imagens da capa. Quando viam que não era, se sentiam enganados. E foi um problema tentar convencer o público, dizendo, mas é bom, o texto é muito bom e tal. E as pessoas se sentiam enganadas. Isso é uma enganação do mercado americano. Então, fecha parênteses. Esse problema aconteceu, inclusive, aqui, porque eu testemunhei. Gaiman sempre sabe quem vai ilustrar uma história. Isso é o parecer do Ed Campbell, do ilustrador Ed Campbell. Cada roteiro é uma carta para o artista. Ele pergunta o que querem desenhar e cria uma história em torno das coisas nas quais sejam bons. Ou seja, ele entra em circuito com o artista em questão e pergunta o que o cara tem mais intimidade, o que ele gosta de fazer. Então, ele faz uma coisa tentando acertar o perfil do sujeito. Mas no início, na edição 6, Gaiman se acertara com o ilustrador Mike Dringenberg e o arte finalista Malcolm Jones III, depois de alguns números desenhados pelo talentoso, porém temperamental, Sam Kieth. Sam Kieth realmente é um problema, né? Ele é o criador de The Max, que é uma série animada muito arrojada, muito interessante, mas ele se sentia desconfortável em desenhar Sandman. Ainda assim, o roteirista não esperava que The Sandman sobrevivesse além de 8 edições, mesmo ele acertando com os artistas posteriores. Né? Foi então que a primeira edição, a primeira, vendeu 80 mil cópias, o dobro da mais alta vendagem da revista roteirizada por Alan Moore. Quer dizer, ele bateu o Monstro do Pântano já de primeira. Pô. Outra mudança de formato se avizinhava, graças ao sucesso do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, né, e do Paul Janson. E também do Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, na versão encadernada, né, de ambos. Logo, os arcos de história de The Sandman, geralmente pensados para serem consumidos de maneira episódica e individual, tornaram-se material para encadernação. É a mudança de formato do canoa para a lombada quadrada, fazendo com que o roteirista e os artistas se programassem para que essa nova estrutura
funcionasse, né, essa estrutura dupla de fruição funcionasse e potencializasse a comercialização da obra. Tornou-se viável construir arcos longos, de 6 a 8 episódios, em lugar dos 4 episódios anteriores. Então, eles pensavam antes 4 episódios. Aí, quando a coisa melhorou, tipo, dá para vender encadernado, dá para vender lombada quadrada, dá para se pensar em formato livro, brochura, aí os caras deram asa à imaginação. A gente pode trabalhar mais, né, fazer arcos maiores e tal. Foi assim, com títulos sugestivos como A Casa de Bonecas e A Terra dos Sonhos, que os arcos de The Sandman se tornaram capítulos quase independentes de uma única saga, com a editora publicando, além de revistas de 24 páginas grampeadas em formato canoa, também encadernações de lombada quadrada ou capa dura, vendidas em livrarias, lado a lado a livros ditos sérios. A narrativa agora poderia ser alongada e pensada em mais de um plano, com espaço para desenvolvimento de coadjuvantes, para um maior enfoque na densidade dos personagens, aproximando a confecção da história em quadrinhos de um romance multifacetado. Depois de diversas tentativas ao longo de décadas, estava estabelecida comercialmente a era das graphic novels. Muito bem. Novelas ou romances gráficos? É uma questão a se pensar. Eu opto sempre por a tradução de graphic novel para romance gráfico. Acho, né, quando na língua inglesa se fala novel, está se referindo a romance, não a novela. Novela é outra coisa. Então, para mim, é romance gráfico. Mas, como nós vamos ver aqui, alguns outros autores não concordam. De acordo com Garcia, né, o teórico, as graphic novels que ele chama de novelas gráficas, numa tradução literal da qual discordamos, né, eu me dou o direito de discordar, só veriam a inauguração de sua era no ano 2000, quando da publicação do primeiro número de Persepolis, da Marjane Satrapi, e de Jimmy Corrigan, The Smartest Kid in the World, né, que, aliás, é uma HQ fantástica. It's rare. Porém, além do engano da nomenclatura, né, que a gente acredita, já expliquei, acreditamos que o desprezo do autor por gêneros que ele considera infantilizados obscureça e reduza seu julgamento. É verdade, o Garcia ele tem um problema sério. Ele acha que qualquer coisa que seja derivado da literatura pulp é demérito. Ele realmente acredita que as histórias em quadrinhos deveriam se focar em questões individuais, nas autobiografias, no jornalismo em quadrinhos, no que ele considera mais digno de respeito, vamos dizer assim. Ficção científica, policial, funny animals, como ele chama, o humor, tudo isso deveria ser abandonado, ou pelo menos desconsiderado como história em quadrinhos, caso ela queira se considerar séria, o que eu discordo de gênero, número e grau. Apesar de ter passado anos assumindo a paternidade do termo, Will Eisner, olha só, Will Eisner não teria sido o pioneiro com a sua obra Um Contrato com Deus. E o Garcia aponta, de forma correta. Abre aspas, esse reconhecimento foi consequência de um processo de canonização do Will Eisner, que durante os últimos 20 anos foi escolhido para desempenhar o papel de patriarca dos quadrinhos americanos. Isso é um depoimento interessante da parte do Garcia, né? Porque nota-se uma certa má vontade com Eisner. Eu também tenho uma certa má vontade com Eisner, não no sentido artístico, óbvio, mas o fato de que ele sempre se colocou como um patrono dos quadrinhos em vários aspectos, quando, na verdade, não havia grandes diferenças entre ele e Bob Kane, por exemplo. Os dois eram donos de estúdios, os dois exploravam, os ilustradores trabalhavam para eles, não utilizavam assinatura muitas vezes. O Jack Cole trabalhou com o Will Eisner durante um bom tempo, às vezes sem reconhecimento. Então, é de se questionar. Né? O Eisner, para mim, também era um homem de seu tempo. Né? Era comum que se fizesse isso no mercado norte-americano de quadrinhos na época. Então, depois ele mudou. Que bom. Obras pioneiras incluiriam Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, que eu já li, é engraçadíssimo e é muito bom, um álbum gigantesco, do Justin Green, e até It Rhymes with Lust, It Rhymes with Lust, que eu nunca li, doido para ler, do Drake Waller, de Matt Baker também. É um romance policial nos moldes da Pulp Fiction que se fazia na época, né, com mulheres fatais, etc., detetives e tal, mas nada assim excepcional.
Mas nenhuma dessas HQs apresentavam intenções literárias, elemento que, mais do que o número de palavras, levam a uma comparação com o correlato textual da obra de Eisner. Isso é verdade. Né? O Contato com Deus tem uma intenção romanesca, ali, tem uma intenção literária real. Ele não busca ser algo menos. Apesar das restrições, Garcia, que descarta a possibilidade de qualidade literária em histórias protagonizadas por animais engraçadinhos, né, os funny animals no original, que tira do páreo, é curioso, né, porque isso tira do páreo Maus, do Art Spiegelman, né? Não é? E vencedora do prêmio Pulitzer, né? Se a gente for atrás do Garcia por aí, Maus não pode ser considerado uma grande HQ. Eu questiono. E também tira os super-heróis da jogada, né? Essas intenções, a saber, a estrutura dramática, que inclui a exposição, o conflito, a crise, o clímax e a resolução, com construção e aprofundamento na psique dos personagens, desenvolvimento de trama secundárias motivações internas dos personagens e cuidado estrutural com os códigos linguísticos e imagéticos, estão presentes com maturidade crescente em The Sandman. Com a possibilidade do alongamento dos arcos, o aprofundamento dos personagens, a construção psicológica, a obra ganhou, óbvio, né? Maturidade mesmo, maturidade literária, atingindo seu primeiro ponto alto em A Casa das Bonecas, perdão, A Casa de Bonecas. Não por acaso, quando o advento dos encadernados vendidos em livraria e amadurecendo completamente no arco seguinte, que é o Estação das Brumas. A ideia de um escritor literário preocupado com as imagens, símbolos e signos, além do texto puro e simples, produzindo uma obra em quadrinhos dentro do mercado mainstream de super-heróis, isso não tem outra origem além do espírito do Will Eisner, e havia alcançado seu pináculo inquestionável, onde? Em Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons. Mas em ambos os exemplos, os formatos eram limitados e fechados, eram obras, né, fechadas. Tanto o Spirit do Eisner eram vários episódios, 7 páginas. Então. Em Spirit, Eisner lidava com as 7 páginas dos suplementos dos tabloides, encaixando suas HQs como contos de Chekhov, em quadrinhos, com o herói, muitas vezes, funcionando apenas como um elemento de fundo, fio condutor ou coadjuvante de tramas que evocavam ora fábulas, ora crônicas. Tem algumas excelentes, como aquela do Pato, o Pato que tinha intenções políticas, que era o Napoleão dos Patos. No final, acaba servido na Noite de Ação de Graças, né? O destino de todos os líderes, de todos os ditadores. É fantástico isso. Os elementos definidores dos super-heróis estavam ali. A identidade secreta no Spirit, né? A identidade secreta, a eterna namorada, a máscara, a ação física, mas eram meros adornos para as histórias intimistas que o Eisner queria contar. Ou seja, a intenção do Eisner, nesse caso, era literária mesmo, né? Ele estava usando o Spirit ali como Pilatos no Credo. Já em Watchmen, a estrutura fechada em 12 números permitiu a Moore e a Gibbons pensarem de saída na obra como um todo, fechado, um romance, com tramas e subtramas encaixadas de maneira coesa e precisa, como o trabalho de um relojoeiro. Pun intended. Não foi assim com The Sandman. Aliás, essa é um parêntese aqui, não consigo deixar de falar nisso. Né? Isso, exatamente a estrutura de Watchmen, que faz com que eu tenha uma tremenda reação a tentativas de dar continuidade à série, como Before the Watchmen, ou a mesma série de TV tão aclamada pela crítica. Aquilo é fechado, aquilo é um círculo, aquilo é fechado. Começa quando termina e termina quando começa, é um orógoro. Não há por que mexer. Mas o comércio fala mais alto. Né? Não foi assim com The Sandman, já que, como uma série mensal, cada episódio estava sujeito aos reveses de uma obra em desenvolvimento, tais como mudanças de artistas em andamento, né? No meio da série muda o cara, vontades e quereres, tanto do público como dos editores e dos colaboradores. Sandman reúne a qualidade literária, a instabilidade editorial típica do folhetim publicado como periodicidade de telenovela, né, do seriado. É como uma telenovela, tem as mesmas intempéries. Né? Ou o seriado. Depende da resposta do público, depende de quanto está gerando de grana e etc. Não é uma obra fechada como Watchmen, não é aquela questão episódica autocontida dos Spirits, né? O efeito dessa evidente característica literária foi a valorização do roteirista em detrimento do ilustrador e do editor, até então as estrelas dos títulos de quadrinhos mais vendidos, no caso dos ilustradores. Né? Geralmente, até a década de 70, era muito comum você comprar
uma revista em quadrinhos na banca pelo desenhista. Muitas vezes, John Byrne fez carreira assim, o próprio Frank Miller fez carreira assim. As pessoas não iam comprar o Demolidor no início, né, quando ele começou a desenhar o Demolidor, não iam comprar por causa do roteirista, que a gente nem lembra o nome, mas sim por causa dele. Na DC, aí é o Mazur falando, na DC, os 2 títulos mais importantes que fecharam nos anos 80 tinham pouco a ver com super-heróis. Olha só. Esses quadrinhos eram tão diferentes da produção usual que acabaram por se tornar a base para uma nova linha que tinha o escritor e não o editor como principal criador. Olhem só, exatamente. Diferente do Garcia, a dupla Mazur e Danner não renega os trabalhos de Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison e Frank Miller, como os super-heróis, ou do Art Spiegelman com o Mouse. O Garcia renega os super-heróis, sejam eles quais forem. Ele não vê valor. Se é super-herói, está fora. Mas eles destacam, a dupla destaca a importância do sucesso comercial de Sandman para a criação de um selo editorial dentro da DC, o selo Vértigo, voltado especificamente para obras de cunho autoral. É interessante essa questão do Vértigo, né? Eu já percebi que muitas pessoas no Brasil consideram o Vértigo como se fosse quase uma editora, o Vértigo dessa época, quase como uma editora independente da DC. Eu sempre achei isso estranho. Gente, está na cara que não é. Né? É dentro da DC mesmo. Então, vamos lá. Voltado especificamente para obras de cunho autoral, cuja história completa, tratada do início ao fim por um único escritor, que definia... As séries sempre têm um escritor único. Né? Seria a única regra. The Sandman provou que seria possível manter uma série longeva, lucrativa, com direcionamento literário e sem focar em personagens conhecidos. Eles até aparecem no começo, né? Mas depois são logo deixados de lado. Mesmo que tal sucesso não tenha se repetido com outras publicações do selo, havia uma nova diretriz no mercado e um preconceito fora quebrado. Quadrinhos americanos, seguindo o exemplo do Japão e da França, podiam ser tratados, ao menos comercialmente, como literatura. Resta saber se, em termos conceituais, os romances gráficos seriam uma possibilidade. Ao definir o gênero romance, Roland Barthes afirma, abre aspas, a finalidade do romance é alienar os fatos, institui um contínuo crível, mas cuja ilusão é ostentada, e o termo último de uma dialética formal que veste o fato irreal com roupagens sucessivas de verdade, e depois da mentira denunciada. Fecha aspas. Ou seja, a escrita romanesca, assim, teria a função dupla e contraditória de vestir uma máscara e, simultaneamente, designá-la, sendo que a sua maior ferramenta seria a terceira pessoa, o ele, né? A testemunha. Barthes cita, nesse mesmo texto, sem nomear, sem dar o título, o romance O Assassinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie, como um exemplo de como o ele, o externo, pode enganar o leitor, jogando com suas expectativas, enquanto o eu, a primeira pessoa, fica resguardada como avatar do leitor. Se vocês não conhecem o romance, né, de Agatha Christie, O Assassinato de Roger Ackroyd, ele quebra um paradigma básico do romance policial. O assassino é o narrador. Pronto, spoiler, acabou. E, ao fazer isso, ele quebra, né, a estrutura romanesca, mas ele cria um signo destrutivo e ressurrecional, como a gente pode ver nessa imagem aqui. O eu, igual a testemunha, logo destrutivo, pouco romanesco, e o ele, o ator, ressurrecional, assinala e realiza o fato romanesco. Né? Então, Sandman alterna signos destrutivos e ressurrecionais de maneira intrincada e cuidadosa, como está dizendo aqui, fazendo com que nos importemos com cada personagem sua agenda de segredos, alguns revelados, outros trancados, literalmente, a chave. Chave é um fator simbólico, né, muito importante em A Estação das Brumas. Os segredos estão sempre escondidos à vista do leitor, que pula de um ponto de vista ao outro, sendo apresentado a todos os personagens coadjuvantes, a começar pelo Destino, um dos irmãos eternos de Morfeu, caminhando, cadê meu filho? Caminhando, caminhando seu jardim e terminando por Lúcifer, o demônio, ao pôr do sol, em uma praia na Austrália. A história alterna signos destrutivos e ressurrecionais de maneira intrincada e cuidadosa, né? A gente se importa com a chave, né? O livro de Destino, que contém todas as histórias de todas as vidas que aconteceram e acontecerão, funciona junto ao Jardim do Destino
como um recurso narrativo que permite ao autor uma metáfora das escolhas que se realizam enquanto a vida corre. No livro e no jardim, assim como na física quântica e nas histórias em quadrinhos também, tempo é espaço. O livro do destino, ele é tão sedutor, né? Ele já foi utilizado até pelo Alan Moore, em uma outra série, né? na editora Olson, pouco depois, e depois foi usado pelas séries da produtora CW, né? A CW, que faz o Arrowverse, né? As histórias do Arqueiro Verde. Eles tiveram recentemente uma crise nas Infinitas Terras, e uma das ferramentas para se viajar entre dimensões e se reescrever a realidade era o livro do destino. Então, ele foi apropriado pelos roteiristas da série. É uma ferramenta tão boa, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai pegar a nossa velha e boa jornada do herói. A jornada do herói, alguma coisa está fora da ordem. A saga onírica de Morfeu no Inferno contempla todas as etapas do périplo estipulado por Joseph Campbell para o seu monomito do Herói das Mil Faces. O chamado à aventura, a recusa ao chamado, o auxílio sobrenatural, a passagem pelo primeiro limiar, o ventre da baleia, o caminho de provas, o encontro com a deusa, a mulher como tentação, a sintonia com o pai, a apoteose, a bênção última, a recusa do retorno, a fuga mágica, o resgate com auxílio externo, a passagem pelo limiar do retorno, o Senhor de Dois Mundos, eu adoro esse subtítulo, e a liberdade para viver, mas não exatamente nessa ordem. A imprevisibilidade decorrente dessa rearrumação chega a comprometer aquilo que o Humberto Eco chamava de narrativa marcada pela redundância. Artifício muito comum nos folhetins e ainda mais nos quadrinhos de super-heróis. O Humberto Eco especifica que a previsibilidade dos folhetins e sua narrativa de redundância funcionaria como um conforto para os leitores em geral, cultos ou não, que assodados pela dissolução das tradições, a mobilidade social, a consumibilidade dos modelos e princípios, né, no século XIX, ansiavam por um momento de distensão intelectual, uma certa confiança na imutabilidade dos signos facilmente reconhecíveis. Deu para entender por que todo herói que é criado no interior pelo aldeão e que vira o protagonista é, na verdade, filho do rei, o filho do rei perdido, né? Porque isso reafirma o contexto já de tranquilidade do passado. Ah, não, ele ganhou essa possibilidade porque ele já tinha sangue real, então tudo bem, está tudo tranquilo. Não é uma revolução, saca? Não é a plebe tomando o poder e decapitando os reis. Não, no fundo é um monarca, como todos eles, um aristocrata, que está assumindo o seu lugar de direito. A jornada do herói, com todos os seus patamares reconhecíveis, fornece uma narrativa basilar, na qual se encaixam com facilidade personagens e situações em posições-chave. Detectamos uma ironia, talvez involuntária, da parte do autor Sandman, ao transformar seu protagonista, Sonho, em um mito. Sobre ambas as classificações, diz Campbell, o sonho é o mito personalizado, e o mito é o sonho despersonalizado. Olha que legal isso. O mito e o sonho simbolizam, da mesma maneira, a dinâmica da psique. Consequentemente, a escolha de Morfeu, na figura de Morfeu, ganha um contorno inusitado, né? Quando a gente lê esse trecho do Campbell. Campbell chama ainda, numa relação que não parece acidental, os arquétipos descobertos e assimilados por quaisquer heróis em suas jornadas de seres eternos do sonho. Olha só. Enquanto Gaiman optou por batizar Sonho e seus irmãos, morte, desejo, delírio, desespero e destruição, como os eternos. Isso faz com que Sandman, Sonho, Morfeu, como quiser chamar, seja não apenas o herói de sua própria saga, mas também, de maneira quase paradoxal, um dos arquétipos que povoam a jornada de diversos personagens que são, por sua vez, heróis. É uma mandala, né? Humberto Eco estabelece que para que os super-heróis sejam bem-sucedidos, seria necessária a manutenção do status quo.
ou seja, o conforto da redundância, por intermédio de símbolos sempre presentes ou, na melhor das hipóteses, reutilizáveis. Essa lógica se mantém até hoje, com os vilões recorrentes, os noivados eternos e até, mais recentemente, as namoradas assassinadas, né? Querendo ou não. Né? Mas exatamente por romper essa tradição, Sandman se transformou em uma exceção. Uma série longa, porém fechada, com um final em aberto, que possibilitaria ao autor retornar eventualmente ao cenário e que, porém, dialogaria com o arquétipo do super-herói. Essa quebra dos paradigmas, vou voltar lá aqui, essa quebra dos paradigmas do folhetim e, consequentemente, do super-herói, fica mais óbvia em Estação das Brumas. Tomando por base os exemplos anteriores, alguns vilões da série retornam. Lúcifer e Coronzon, o demônio que perde para o Morfeu no jogo de adivinhas, mas com uma outra roupagem e outros papéis. A noiva eterna está lá. Nada. Mas ela já está morta. E pior, condenada pelo próprio herói ao inferno, onde passou 10.000 anos de padecimento. É uma completa inversão do sofrimento do super-herói. Ele não corre para salvar a dama do inimigo, mas ele corre para salvá-la de um castigo imputado por ele mesmo, e do qual possui a chave. Olha a chave aí. Cedida por Lúcifer. Sandman, Sonho ou Morfeu, é o herói, o guardião do portal e o antagonista. Isso quebra tudo, né? Explode a cabeça. O chamado da aventura, que geralmente acontece no início das histórias, corresponderia à provocação da irmã/irmão Desejo e à admoestação da irmã Morte. Mas, na verdade, diferente do comum, antes houve um encontro com a deusa, quando Destino encontra as 3 parcas que o levam a convidar os irmãos à sua casa e a passagem pelo primeiro portal, simbolicamente retratado pela chegada dos irmãos à sala do destino, atravessando um quadro, né? Atravessando seus portais. Né? O quadro funciona como um portal. O ventre da baleia é a consequente descida do Sandman ao inferno, invertendo a ordem da primeira parte da jornada, ou seja, Sandman pega a jornada do herói, usa a jornada do herói, mas usa de um jeito completamente fora de contexto. Ele inverte tudo. O que é sensacional, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com tudo é a jornada do herói, tem que obedecer aquilo. Olha, você pode usar a jornada do herói de uma forma criativa, Sandman é a prova disso. É só inverter tudo. Essa inversão causa uma quebra de expectativas, um efeito próximo do que citam Canin e Morin. A disjunção linguística e imagética no leitor acostumado com as sequências de acontecimentos estabelecidas pela jornada do herói e utilizadas em HQ de super-heróis desde a década de 30, criando um incomum senso de incerteza na literatura comercial. Analisando o resumo da ação em A Estação das Brumas, podemos compreender a elasticidade moral e emocional com a qual Gaiman retrata seu personagem. Aqui. Que apesar da imortalidade, ele é cheio de incongruências e comportamentais e incertezas, como um protagonista de romance psicológico contemporâneo. É exatamente isso. Exatamente isso. No interlúdio do arco de histórias, Destino, em uma narrativa na terceira pessoa, é visitado pelas parcas. São 3 irmãs mitológicas que divinizam o futuro e o informam que, abre aspas, um rei renunciará a seu reino. Vida e morte irão colidir e lutar. A mais antiga batalha se inicia, e todas essas coisas têm sua gênese aqui em seu jardim. São as 3 bruxas de Macbeth também, né? Dá um teor shakespeariano no negócio. Né? O narrador onisciente, desaparece depois da partida das parcas. Quer dizer, até então você tem uma legenda, texto-legenda. Depois, some, não tem mais texto-legenda. Dando lugar ao discurso direto, quando Destino convoca seus irmãos para uma reunião no refeitório da casa, onde que está localizada depois de um arco botante. O quadro da HQ, os quadros da quadrinho, mostra em um plano aberto em plongé, né, os Eternos adentrando o ambiente, causando a impressão visual da entrada em uma caverna. Né? Aqui eles estão ultrapassando o quadro. Aqui, ó, a entrada da caverna aqui, ó.
19 páginas depois, Sandman decide aceitar o desafio de procurar e libertar Nada, né, a moça que ele condenou ao inferno, sua ex-amada, que ele mesmo condenou ao inferno 10.000 anos antes. A jornada começa. A edição seguinte funciona como um interlúdio antes da jornada ao inferno. O Sandman contacta todos os que são importantes para ele, diversos coadjuvantes de sagas anteriores, como se lhes dissesse adeus. É como uma despedida. Ele vai para o inferno, ele não sabe se ele volta, então ele dá um tchau para todo mundo. Como se não acreditasse poder voltar da viagem ao reino de Lúcifer. Além disso, temos algumas cenas do inferno, onde Lúcifer recebe a notícia da vinda de Sandman, que ele toma como alguém que o ofendeu em seu último encontro. Há toda uma construção climática que apela para o clichê, né, do herói. O Lúcifer na capa, né? No caso, Morfeu versus vilão, Lúcifer, né? Clichê herói versus vilão. Mas se nos recordarmos que, na verdade, quem é proativo aqui é o Sandman, poderíamos perceber uma quebra drástica dos protocolos dos folhetins, onde o vilão, isso é importante, o vilão sempre dá o primeiro passo e o herói reage. Vilões são proativos, heróis são reativos, sempre. Quando o Superman está voando, patrulhando a cidade, ele vê um assalto acontecendo, ele desce, o assalto já está ocorrendo, quem agiu primeiro foi o vilão. Lembrem-se do seriado do Batman, sempre começava com a ação do vilão. O vilão fazia alguma coisa e a dupla dinâmica era contactada pelo comissário Gordon para ir lá prender o maluco da vez. Sempre assim. Se há uma inversão, há um questionamento. Quem é o vilão aqui? Quem está tomando atitude? Quem está tomando atitude é Morfeu. Será, então, que ele é o herói de verdade? Hã? A ida ao inferno, como seria de se esperar, corresponderia à entrada no ventre da baleia, elencada por Campbell. Nesse cenário, Sandman é levado por Lúcifer a um passeio por seus domínios, enquanto libera as almas de seus tormentos. O demônio está abandonando suas funções, e o resultado disso é a vingança de Lúcifer sobre Sandman, que não apenas vê frustradas suas intenções de libertar Nada, que é impossível de ser encontrado ali, como também herda a chave do reino inferior, um presente que torna o sonho um senhor de dois mundos, olha só, ao mesmo tempo que cria inúmeros problemas. Tá o senhor de dois mundos. Né? As terras vazias do inferno logo se tornam objeto de desejo de 3 panteões, tais como os egípcios, os shintoístas e os nórdicos, do reino das fadas, dos representantes do caos da ordem, de partidos dissidentes do próprio inferno e até mesmo do paraíso, que envia 2 anjos observadores. A reunião das comitivas se dá no sonhar, ao convite de Sandman, onde acontecerá a escolha e a entrega da chave. A escolha a escolha quem vai ficar com a herança, com o local e a entrega da chave. Cada representante se apresenta, alguns adulam, outros ameaçam, mas quase todos oferecem algo em troca do território. Todo esse ritual funciona para que o autor nos apresente os desafios do herói, o caminho das provas, que terá de superar caso queira encontrar nada. Dentre pedaços perdidos de sua alma e o paradeiro de seu irmão desaparecido, há um presente em especial. A comitiva dos demônios trouxe a alma de Nada e estaria disposta a entregá-la a Sandman em troca da terra infernal. Há um interlúdio na saga que conta a história de Charles Rowland, um menino moribundo acompanhado pelo fantasma de um antigo aluno do seu colégio, que, livre do inferno, voltou à Terra e compara sua estada no além com um pesadelo sem fim. Logo, Rowland é envolvido por toda uma escola de mortos redivivos que repetem seus hábitos comportamentais neste plano e conclui que o inferno pode ou não ser um lugar, mas com certeza é algo que cada um carrega dentro de si. Essa pequena aventura funciona como um momento de pausa na história, né? Um interlúdio, como um conto inserido em um romance que logo volta aos trilhos de sua jornada atípica. Os anjos, diante da demora de Sandman em se decidir, apelam a uma instância superior e expressam a vontade do Criador. Deve haver um inferno. Deve haver um lugar para os demônios, um lugar para os condenados. O inferno é o reflexo do céu. Eles definem um ao outro. Recompensa e castigo, esperança e desespero. Deve haver um inferno. Sem inferno, o céu não tem significado. A ideia do inferno como reflexo do céu pode ser interpretada como derivação de um conceito egípcio, em que a Terra seria um espelho da abóbada celeste, o chamado alinhamento de Gizé.
Assim, o conceito ambivalente de dois planos, um dando sentido ao outro, encaixa na ideia de Campbell, para sua jornada do herói, fazendo de Morfeu o dono, mesmo que oficioso, de dois mundos, o sonhar e o inferno. A morte simbólica de Morfeu, nesse capítulo, né, há outras, poderia ser relacionada à sua descida ao inferno, ocorrida no capítulo 2. Mas ela não cumpriria o papel de reestruturação e transcendência do personagem. Essa reconfiguração, porém, ocorre quando, no capítulo 6, Morfeu é engolido metaforicamente pelo demônio Azazel, e além de resgatar sua antiga amante, perdoa seu antigo rival Corazon, também livrando-o do tormento no interior da fera transdimensional. Morfeu assim morre e ressuscita, demonstrando ainda maior poder que antes, revertendo o jogo, aprisionando o monstro em um jarro, dando a ele tempo para refletir e a oportunidade de corrigir seus erros, e finalmente voltando para o sonhar, sua casa, portando o maior dos prêmios, o elixir que restaurará sua paz de espírito. Nada. É engraçado ela se chamar nada, né? Nada estrutura a paz do espírito. Sonho. Passado. Concluindo, O Diabo ao Pôr do Sol. Para fechar. Apesar de considerar o florescimento do romance na modernidade, Bakhtin identifica os embriões da prosa romanesca no universo heterolinguístico e heterodiscursivo da época helenística, na Roma imperial, no processo da desintegração e do fim da centralização eclesiástica da Idade Média. Isso de acordo com Bakhtin. Tais embriões teriam evoluído para o que se estabeleceu chamar de romance bifocal ou bilinguístico, que hoje originaram as variantes do gênero romanesco, como o romance de formação, de provação, que teria Dostoiévski como expoente russo, né? O satírico, de costumes, etc. Se usarmos essa construção como parâmetro de avaliação classificatória romanesca para Sandman, perceberemos como pode se encaixar nas classificações elencadas. Claro que existe o agravante da interpretação do código imagético, impossível de separar do código linguístico na avaliação da obra. Mas o fato da unidade de Sandman, ao contrário de outras histórias em quadrinhos americanas, ter a predominância do texto, de autoria de um único escritor sobre a estrutura narrativa em detrimento da imagem, composta por desenhos de 3 ilustradores, sem falar nos artes finalistas e coloristas, corrobora a possibilidade de análise de acordo com os parâmetros elencados por Bakhtin. Porém, é em Barthes que a possibilidade de inclusão das histórias em quadrinhos no rol dos tópicos de avaliação literários ganha maior embasamento, pois estabelece que, desde Flaubert, a forma tornou-se o termo de uma fabricação, como uma cerâmica ou uma joia. Surge a literatura objeto, onde a forma, o modus operandi da linguagem, assume o protagonismo. As histórias em quadrinhos, com sua estrutura diagramática plástica, balões de gramática e dinâmica próprias, ascendem a um patamar literário ao nascer em paralelo a uma consciência burguesa, né? E amadurecer durante o século XX por intermédio da cultura de massa. Assim, tanto os elementos do romance bifocal ou linguístico de Bakhtin quanto a literatura objeto de Barthes podem ser enxergados no processo construtivo de algumas histórias em quadrinhos, desde sua origem, ganhando um escopo maior, uma densidade narrativa mais complexa em algumas obras dos últimos 100 anos, principalmente aquelas que buscaram ou tentaram transcender as limitações comerciais do meio de reprodução episódica da cultura de massa. Gaiman, com The Sandman, ousou subverter regras comerciais e formais estabelecidas dentro do mercado dos quadrinhos americanos na segunda metade do século XX, tais como apresentar capas que não fossem representativas da arte interna e ter controle autoral de personagens e situações criadas para a série, evitando assim que a editora, no caso a DC Comics, lançasse mão das criações do roteirista sem aviso prévio, sem acordo. Além disso, conforme visto neste artigo, Sandman também subverteu estruturas narrativas convencionais dentro de arcos de histórias menores, como a Jornada do Herói, conforme pesquisada por Campbell. A leitura de The Sandman, mais especificamente em Estação das Brumas, à luz de Bakhtin e Barthes, estabelece um subtexto moralizante egresso das fábulas. Mas com valores burgueses. O amor eterno, o mal absoluto, a traição, a vingança, a morte / destruição, a ressurreição / renascimento, e uma construção de personagens devedora do romance contemporâneo. Trata-se de literatura, mas que almeja, como o diabo, disfarçar sua natureza intrínseca, seduzindo com imagens e signos típicos do folhetim. E com a imagem de Lúcifer tomando sol, a gente vê aqui a morte e a ressurreição. A gente encerra essa apresentação. Agradeço muito a todos
Espero que tenham curtido, como eu curti fazer. Um abraço e até a próxima.